Olá, eu sou o professor Deidmar Alves Brice e vou falar com você nesse vídeo sobre astronomia indígena. Fique comigo! A história do Brasil é fascinante, pouco conhecida, inclusive por nós brasileiros, pouco explorada pelo cinema e literatura nacional e contada nas escolas, muitas vezes de maneira ingênua e até mitológica. Tivemos muitos episódios na história do Brasil que são nobres e motivadores. Tivemos muitas pessoas que deram uma imensa contribuição ao desenvolvimento humano de nosso país. Isto, que contado na historiografia oficial, criou uma ideia folclórica de que somos um povo pacífico, não racista e com 5 séculos de história de perfeita paz. No entanto, a nossa história iniciou-se com náufragos, traficantes e degradados, como o título do livro do Eduardo Bueno. Continuou com os senhores de escravos, coronéis, bandidos, jagunços, bandeirantes, cangaceiros, grileiros e uma série de episódios que fazem da nossa história nada pacífica, gloriosa e nada bela. A nossa história foi construída em cima de uma multidão de cadáveres. Foi baseada na escravidão, na exploração, no estupro, na subjugação, na destruição da cultura, na invasão de terras, em assassinatos, na destruição da natureza e outras formas de violência. Em 1500, quando os europeus chegaram aqui, existiam cerca de 3 a 5 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Estas pessoas estavam divididas em mais de 1000 povos que falavam cerca de 1000 línguas. Já em 1650, somente 150 anos depois da chegada dos europeus, esta população já estava reduzida a apenas 700 mil pessoas. Já em 1957, eram apenas 70 mil indígenas. Com a criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em 5 de dezembro de 1967, e o trabalho heróico de muitos indigenistas, essa situação começou a melhorar um pouco. O censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, contabilizou 817.963 indígenas, divididos em 305 etnias que falam 274 línguas diferentes. Só que a maioria desses indígenas, mais de 800 mil indígenas, perderam quase que completamente a sua cultura, o conhecimento dos seus povos lá da época de 1500. Os milhões de índios de 1500 foram dizimados, massacrados, escravizados, expulsos das suas terras, um verdadeiro genocídio, uma vergonha para a nossa história. Com esse genocídio, perdeu-se a cultura, a história desses povos, as línguas, a culinária, a medicina, suas músicas, religião, mitos, conhecimentos da terra, dos animais, das plantas e, inclusive, o conhecimento astronômico. Segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, somente no século XX desapareceram 80 povos indígenas no Brasil. Um grande erro que nos ensinaram durante 500 anos é que o Brasil foi descoberto pelo português Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Porque o Brasil não foi descoberto, foi invadido. Podemos descobrir uma terra que ninguém conhece, mas o Brasil era muito bem conhecido e habitado por milhões de índios há cerca de 20 mil anos. O que Portugal fez foi invadir, ocupar o território e submeter os índios ao seu jugo. Aliás, muitos pesquisadores dizem que há evidências de que o navegador e explorador espanhol Vicente Pinzón chegou ao Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul de Pernambuco, em 26 de janeiro de 1500, portanto, antes de Cabral. Além do mais, essa terra tinha nome. Os tupiniquins que Cabral encontrou aqui chamavam estas terras de Pindorama, que em linguagem tupi-guarani significa terra das palmeiras. Mas isso, assim como toda cultura e conhecimento local, foi ignorado, pisoteado e substituído por uma outra cultura considerada superior. Mas esses povos,
tinham conhecimentos, técnicas, experiências que lhes permitiam viver de maneira sustentável há milhares de anos em pampas, cerrados, caatingas, florestas tropicais, pântanos e rios. E é isso que eu quero começar a destacar aqui nesse primeiro vídeo sobre a astronomia indígena, pois esses povos possuíam uma astronomia complexa, que lhes permitiam viver em situações difíceis dentro das matas. Tinham seus calendários, se preparavam para plantar, caçar, pescar, criar seus filhos, criavam seus mitos e suas religiões. Há registros de que os povos indígenas do Brasil conheciam muito bem o céu, tendo-o preenchido com mais de 100 constelações e, inclusive, dando nome às estrelas individualmente. Mas, ao contrário das constelações europeias, que só têm estrelas, os indígenas também usavam para formar os desenhos do céu as nebulosas claras e escuras da Via Láctea, como, por exemplo, o Saco de Carvão, que é uma nebulosa escura que fica na constelação do Cruzeiro do Sul. Usavam também a própria Via Láctea para formar os desenhos. Conheciam aglomerados como aglomerados abertos como as Pleiades, que fica na constelação de Touro, mas que eles incorporaram esse aglomerado na constelação do Homem Velho. Eles compreendiam muito bem o movimento anual do Sol. Haviam povos que tinham até calendário com um ano de 12 meses. Eles usavam este conhecimento e estes calendários para planejar a melhor época para o nascimento dos filhos, para plantar, para pescar, para coletar e caçar. Portanto, eles tinham uma relação muito complexa e necessária para a sobrevivência deles com os ciclos da natureza. Eles conheciam as estações do ano e sabiam quando elas começariam pelo aparecimento de determinada estrela ou de determinada constelação ou pela posição do Sol, seja no horizonte, no nascente, ou no poente, ou ao meio-dia. Assim como os egípcios e outros povos da antiguidade, eles também inventaram o gnomo e construíam com ele observatórios solares, que determinavam com precisão o início das estações do ano e os pontos cardeais. Eles também conheciam o movimento dos planetas visíveis a olho nu, com destaque especial para o planeta Vênus, que nós conhecemos popularmente como Estrela d'Alva. Claude d'Abbeville, falecido em 1632, foi um religioso e entomólogo francês. Ele participou da expedição enviada em 1612 ao Brasil, no Maranhão, pelo governo de seu país. Voltando à França, ele publicou em 1614 História da Missão dos Padres Caputinos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas. Nessa obra maravilhosa, ele relata que os índios tupinambás do Maranhão não só conheciam as fases da Lua, como a associavam corretamente ao movimento das marés. Vale lembrar que, nesta época, um dos pais da física, Galileu Galilei, dispensava a Lua para explicar as marés. E Isaac Newton, criador da teoria da gravitação universal, só nasceria em 1643. Portanto, antes dos cientistas europeus, os tupinambás já conheciam a influência da Lua nas marés. Esse exemplo deixa claro que a astronomia indígena brasileira não era, como muitos podem pensar, algo simplório, cheia de crendices e sem valor prático. Era o início de uma ciência que infelizmente foi abortada devido ao genocídio que esses povos sofreram. De maneira geral, esses povos acreditavam de que tudo que tem no céu também tem na terra. Tudo que tem na terra tem no céu. É como se a terra fosse um reflexo do céu. Assim, eles tinham seus deuses totalmente harmonizados com a sua astronomia e com a sua religião. Esses povos, assim como os gregos, chineses, hindus, egípcios, também criaram seus mitos cosmogônicos para explicar a origem do mundo e dar sentido às coisas. Quero convidar você agora para assistir um trechinho do vídeo O Céu dos Índios, produzido pela TV Cultura para o programa Cocoricó. A lua mexe com o mar, estrelas azuis avisam, as chuvas fortes vão chegar.
sabem que na lua nova, lua preta, tem menos mosquito no ar. Os índios do Brasil desenharam lá no céu mais de 100 constelações. Da ema, do homem velho, da anta. Os índios não fazem livros, guardam o que sabem dentro das histórias. E à noite, olhando pro céu, passam de boca em boca, de pai pra filho, de geração pra geração. Por isso, quando um índio conta história, toda a tribo presta atenção. Tudo isso que eu disse, quem me disse foi um professor que saiu do Paraná e andou de norte a sul. 10 anos conversando com os índios sobre o céu e as estrelas do Brasil. Professor Afonso, que história mais bonita que o senhor descobriu. Professor Afonso, que história mais bonita que o senhor descobriu. E aí, gostou da música? Espero que sim, porque quem não gosta de Cocoricó com certeza é uma pessoa esquisita. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ouvir e assistir a música completa agora. Esse vídeo foi produzido inicialmente para o Grupo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Birigui, para comemorar o Dia do Índio, 19 de abril de 2020. Conheça o trabalho do NEABI, que é fundamental para conhecermos e transformarmos a realidade do índio e do negro em nosso país. Fico por aqui. Em breve vou lançar o episódio 2 dessa série Astronomia Indígena. Estou deixando os meus contatos para conversarmos mais sobre o assunto. O canal está começando. Se gostou, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Recomende para os amigos. Se não gostou, recomende para os inimigos. Conheça os meus livros na editora Pindorama e na Girafa Amarela. Até o próximo. Fique com Deus. Hey, hey.